A sexta ferramenta é diagrama ou gráfico de dispersão. Alguém já ouviu falar de gráfico de dispersão? Quando você quer relacionar duas variáveis distintas, você quer saber se uma variável interfere na outra. Por exemplo, você tem uma cabine de pintura. Não há hipótese. Entra um veículo para fazer a pintura, certo? Depois da etapa de pintura, tem a secagem. E aí você tem duas variáveis. Tempo de secagem e temperatura da cabine. Tem relação? Com certeza. Você tem ventiladores, isso é bem típico lá do estaleiro, mas eu já trabalhei em metalúrgica, que também passava pelo mesmo processo. Tem ventiladores que você regula a velocidade, a rotação. Tem relação entre a velocidade do motor dos ventiladores e o tempo de secagem? Tem. Tem um tempo de secagem em si em relação à quantidade de exaustores que tem dentro da cabine. Tem relação? Tem. Ou seja, como é que você relaciona duas grandezas? O Excel faz isso através do gráfico de dispersão. Aí essas relações podem ser positivas, quando há uma aglomeração dos pontos em tendência crescente. Por exemplo, se eu tenho uma variável subindo e a outra está subindo, é uma correlação positiva. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, tempo de secagem e velocidade do motor. Quanto maior o tempo de secagem, maior a velocidade do motor. Os dois sobem na mesma direção, né? Diretamente proporcional. Mas eu posso ter uma situação inversamente proporcional. Sabe uma situação inversamente proporcional? Velocidade versus tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Está entendendo? Então seria uma correlação negativa. E a correlação nula? Quando você não consegue ver nenhuma relação. Eu tenho aqui algumas planilhas que exemplificam isso aí. Aqui, ó, é usado para analisar a relação entre duas variáveis e em que intensidade a mudança de um dado impacta outro dado. Isso pode ser aplicado quando, ao tentar identificar possíveis causas raízes dos problemas, ou seja, ao invés de levantar apenas suposições, fazer uma validação com o diagrama de dispersão para listar hipóteses de causa raiz com base em fatos e dados. Acontece uma situação na empresa onde uma variável altera o processo. E você quer saber, alterou a qualidade do produto, você pensa assim, será que aquela variável que eu alterei é responsável por isso? No chute não dá para fazer. Você tem que jogar no gráfico, pois não? Se eu utilizasse o gráfico de Pareto para saber a correlação... Não, Pareto não faz correlação. Pareto você não trabalha com duas variáveis simultâneas. Porque isso aí são duas variáveis simultâneas. Por exemplo, a gente vai ter agora, daqui a pouco, a idade versus peso. Uma pesquisa médica verificou que quanto maior a idade, mais peso o ser humano ganha. Isso é uma correlação positiva e tem ligação. Como o Pareto vai ver isso? O Pareto analisa a amostra, né? O Pareto analisa a quantidade de problemas que uma determinada amostra tem. A participação de uma variável dentro da amostra. A gente pode pegar... Quanto ele é representativo naquela amostra. Exatamente. Veja, posso dar N exemplos. Vamos lá na área de garrafas. Antes da garrafa ser feita, você faz a pré-forma. Eu acho que a maioria já viu aqui o que é uma pré-forma. Parece um tubo de ensaio. Em supermercado vende muito tempero, né? Que daria a matéria-prima da garrafa. Trabalhei com injetor há muito tempo. E aí você tem um molde de 48 cavidades ou de 96 cavidades. Tem mais de 50 zonas de aquecimento. São resistências bem pequenininhas de fio. E aí a gente mudou o fabricante dessas resistências. Foi um caos. As pré-formas começaram a sair com mancha branca e quando você sopra a pré-forma com mancha branca, retrata na garrafa. O cliente não vai comprar uma garrafa achando que ela está com catapora, né? A garrafa é cheia de ponto branco, não passa. E aí a gente foi... É lógico que eu já sabia que existia uma relação direta nisso aí, mas eu queria saber que relação era essa. O gráfico de dispersão gera uma equação. Essa equação me diz quais são as constantes, é uma equação do primeiro grau, AX mais B. Ela diz quais são as relações que existem entre as variáveis e ainda diz a constante. Porque você bate com o lado direito do mouse e pede para ele mostrar a equação que derivou a reta. É uma ferramenta fantástica. Pense comigo, na época de Chicago tinha Excel,
Não, o cara fazia isso na mão. A gente vai ver aqui como é que faz. Olha só. Gráfico de dispersão, idade versus peso. Está na planilha, já já eu vou puxar essa planilha. O médico deseja saber se existe correlação entre a idade das pessoas e respectivo peso. A partir de fichas médicas, foi selecionada uma amostra aleatória de 30 pessoas do mesmo sexo para efeito do estudo. A idade da pessoa, 12,7 anos. Porque você sabe que o que é 0,7? O ano tem 12 meses, 0,7 vezes 12 vai dizer a quantidade de meses. Não são 7 meses, certo? Pessoa tinha 41,3 quilos. Veja como um gráfico de dispersão é importante. Ele pode afirmar de antemão que existe relação entre idade e peso? Não. De antemão, não. Ele tem que provar. Idade 10,2 anos, peso 38,6. Idade 15,3, peso 43,4. E assim sucessivamente. Só que os pesos aqui e as idades estão tudo misturado. É uma amostra misturada. O Excel organiza isso. Chegou aqui a maior idade da pessoa, 92,5, a pessoa tinha 99,3 quilos. Aí o médico ficou intrigado. Peraí, existe correlação ou não? Vamos lançar no gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão me mostrou isso aqui, ó. Idade versus peso, uma reta, essa reta é a média entre os pontos, e ele gerou uma equação, y igual a 0,7766x mais 38,825. Isso é simplesmente fantástico. Por quê? Você dizendo a idade, a equação calcula o peso. Deixa eu botar aqui essa equação. Y igual a 0,7766x mais 38,825. Veja que ele ainda dá uma constante. Vamos supor que a idade da pessoa seja 32 anos. Alguém tem uma calculadora fácil aí? O celular. Multiplique 32 vezes 0,7766. O celular mesmo. A primeira parte da equação, né? Mais 38,825. 63,68. Pela amostra que ele fez, uma pessoa de 32 anos teria 63,68 quilos. Isso é correlação. Estão entendendo o que é correlação, gente? Caiu a ficha aí? Alguma dúvida? Vamos puxar essa planilha e fazer o cálculo? Deixa eu ver logo qual é a planilha. Idade versus peso XLSX. Tem alguma semelhança entre esse gráfico aí e o do slide? Tem semelhança, não tem? Adicionar a linha de tendência. Já adicionou a linha de tendência, certo? Agora vamos ver aqui um negócio. Exibir a equação no gráfico. Já exibiu a equação. Opa. Legal? Vamos alterar valores para a gente ver a mudança do gráfico. Porque ele vai alterar as constantes. A constante de multiplicação e a fixa. Só que eu posso até bagunçar o processo. Porque eu posso inserir um peso aqui e uma idade que não corresponde a essa reta. Entendeu?
Então eu posso até bagunçar. Mas vamos tentar ser coerente. Eu vou aumentar aqui a quantidade de linhas. Chuta aí uma idade. 35 anos. Sempre com vírgula. Para não ficar assim, 35 fechado. 35.2. Outra idade. Outra idade. 55,6. Rapaz, esse é o número da besta, 666. Vamos lá. A turma só chuta a idade alta, tudo velho. 75,6 é? Bota a idade pequena, a criança. 2,2 anos, né? 24,24, né? Não, peraí. É um bebê. Vamos botar uma aborrecente? Uma aborrecente. Pronto, uma aborrecente. Um adolescente. 17,5. Misericórdia, pensa na idade complicada. E a última aí. Ah, 50. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos colocar pesos. Certo? Pesos. A pessoa de 35,2 anos teria quantos quilos? Peso coerente, tá? 42 quilos. Não, vai errar aqui. 65. Vamos lá. 44,3. 70. 48,4. Bom. 55,6. Para ficar um ponto fora da curva, né? Vamos lá. 66,66, idade da besta. Quantos anos tem o Satanás? Qual o peso do Satanás? 75,6. Aí. 2,2. A criança de 2 quilos, de 2 anos, tem quantos quilos mais ou menos? 10 quilos, né? 24,2. 60, né? 14,5. Vamos botar uns valores doidos, né? Vamos botar uns valores doidos, né? 17,5. Bicho, peraí. 68 quilos. E 50,2. 50,2, vai. 80, pronto. Aí o médico continuou a amostra dele. Tiveram mais pacientes com esse comportamento. Vamos ver como é que ficou, né? O gráfico do cara. Tiveram vários pontos fora da curva. Inclusive a criancinha de 2,2 anos lá embaixo. Aqui, ó. A criança não era para estar na estatística, tá certo? Vamos ver se isso aqui manteve, né, uma tendência, e vamos ver se vai gerar equação. Pareceu. Ele continuou com a correlação positiva. Veja que ferramenta, viu? Eu admiro muito meu amigo Schwartz, porque o cara fazer isso naquele tempo, sem um recurso que a gente tem hoje, é simplesmente impressionante. Vamos comparar essa equação com a anterior? Anota aí. 0,7934 x mais 37,652. Só para a gente comparar com o anterior. Ou então vou dar um Ctrl C aqui, vou levar para outra planilha, botar aqui do lado. Ele não sai da área plotada do gráfico, não.
Mas, dá para ler aí, não dá? Anterior era 0,7766 mais 38,825, porque eu comecei a botar valores aleatórios, não tão coerentes quanto o anterior, inclusive uma criança de 2,2 anos, mesmo assim o Excel disse, tem correlação. E a correlação é positiva. Quanto maior a idade, maior o peso. Se eu começasse a botar loucuras, por exemplo, o cara com 10 anos tem 100 quilos, seria um ponto fora da curva, né? Aí ia começar a ficar com a correlação negativa até ficar com a correlação nula. E quando fica com correlação nula, ele não gera equação. Beleza? Pronto. Isso aí foi a 6ª ferramenta da qualidade feita por Schwartz. E que não é fácil. Oi, querido? Eu comparei com a idade que tem 2 anos ali, a diferença deu 63,04. Sim, aqui, né? 63,04, não foi? Ele ajustou um pouquinho para baixo o cálculo do Y por causa daquele ponto fora da curva que ele botou brincando, mas foi positivo porque você vê que mesmo assim o Excel procurou uma linha que gerasse uma tendência que fosse proporcional às distâncias dos pesos versus idades. Então, se vocês forem analisar um processo na empresa, não chutem, use gráfico de correlação. O gráfico de correlação, ele avalia duas variáveis. Ele faz a comparação entre duas variáveis. Mas se você tiver várias variáveis, qual seria o gráfico? Aí você vem fazer o Greenbelt para aprender. É o teste de hipótese. Aí vai ser o RR. O dedinho, achou acima. Vai ser o RR. Repetibilidade e reprodutibilidade. E em último caso, você vai fazer o DOE. Design of Experiments. Você vai aprender DOE nas próximas aulas, que é definir até superfície de resposta. É um negócio tão complexo que é até difícil de explicar. Superfície de resposta é isso aqui, ó. A gente faz até uma simulação 3D com lençol. Bota um bocado de gente debaixo do lençol, cada um tem uma altura diferente. Vamos lá fazer aqui uma superfície tridimensional. As coisas não acontecem nos processos de forma plana. Isso aqui é plano, né? As coisas acontecem no processo nesse formato aqui, ó. De forma tridimensional. O DOE calcula essa superfície de resposta e cria um plano, do mesmo jeito que a linha de tendência gera uma linha que simula a distância entre os pontos, o DOE gera uma superfície de resposta proporcional a todas essas variações. Porque o universo é tridimensional, não é plano, não é bidimensional nem unidimensional. Beleza, gente? Para você ver o nível de complexidade. Aí já o Excel já não calcula DOE. Já foge do escopo do Excel. Então você precisa de outras ferramentas, como o Minitab, que é um software estatístico bem específico, ou estatística, para fazer esses cálculos. Quanto mais complexo o seu processo, mais gráficos complexos você precisa para analisar. Aí sai do Pareto, histograma, ou até dispersão, que é um gráficozinho bastante complexo. Isso aqui eu ensino uma das cadeiras de administração de materiais para simular o estoque futuro. Eu tenho o histórico, que são os meses, eu vejo o consumo mês a mês e gero um gráfico de dispersão. Para dizer o quê? Em dezembro, considerando os consumos do ano anterior, aí eu estou em janeiro, eu preencho lacunas com gráfico de dispersão. Não é massa? Porque uma vez traçada a equação de 2019, eu começo a simular. O consumo foi tanto, então meu estoque é tanto. O consumo foi tanto, então meu estoque é tanto. Eu consigo preencher as lacunas e isso bate com uma coisa chamada lote econômico de compras, o famoso leque. Alguém já estudou isso aí? Tem uma menina que é formada em administração de materiais, deve ter estudado o leque. Engenharia de materiais, você deve ter estudado o leque, que é o lote econômico de compras. É o melhor valor para compra de alguma coisa. E é tão específico e detalhado que se você comprar uma peça a mais, dá prejuízo na empresa. Se você comprar uma peça a menos, dá prejuízo na empresa. Só um valor fixo, matemático, dá lucro. Isso é o leque. E a gente consegue simular o leque dentro do Minitab fazendo o DOE. Aí
não dá para explicar assim. Muito rápido. Mas é muito legal, gente. Muito legal. Deixa eu salvar isso aqui, fechar essa planilha. Deixa eu salvar aqui, fechar isso aqui, para a gente continuar o nosso trabalho. Estou gostando de ferramenta da qualidade? Muita gente escuta falar esse nome por aí, pensa que é um negócio tão banal, né? Tem um bocado de coisa por trás. Se lembrando que essas ferramentas instituídas por Kaoru Ishikawa, ele era um cientista. Ele não só tinha uma formação. O cientista ele tem uma visão bem ampla dos fenômenos. Ele era matemático, ele era estatístico, ele era engenheiro. Então o cara é um gênio, né? Tanto é que quantas pessoas passaram pela história e não deixaram o seu nome. E esse cara cunhou o nome dele na história. E aí, hoje a gente está falando dele aqui. Vamos em frente. Tem também aqui um processo de evaporação, mas o processo é semelhante. Você tem aqui a velocidade em metros por minuto de um ventilador e a capacidade de evaporação do processo. Para vocês verem como isso é muito usado. Muito usado. Alguém já tinha ouvido falar de gráfico de dispersão?